Olá a todos. Hoje eu vou dar continuidade à explicação de algumas notas aqui deste livro Gravitação Efeito Ilha, e a ideia é desconstruir a relatividade. E por onde eu vou começar, se não com uma história deste livro, onde o autor, o professor Carlos Borges, teve o prazer, aqui no caso, de se encontrar com o professor César Lattes, um dos maiores cientistas brasileiros. E, bom, esse encontro foi registrado aqui no livro, muito interessante. Para quem não sabe, o César Lattes foi o cientista que descobriu o meson pi, tá? Em 1947, se eu não me engano, coisa do tipo. E tem uma série de artigos de jornal aqui do livro sobre o professor César Lattes naquela época. E eu vou ler só o título desses artigos. Vou ler um aqui. Atribui-se excepcional importância à descoberta do físico brasileiro César Lattes no domínio atômico. Considerada o maior acontecimento científico dos últimos tempos, a produção artificial de mesons. Outra notícia. César Lattes de regresso ao Brasil. Esperado na última semana de dezembro, o famoso cientista brasileiro. Mais uma notícia. Cientista brasileiro assombra o mundo. Outra notícia. César Lattes produziu meson artificial em 9 dias de trabalho. A descoberta do jovem cientista brasileiro abriu caminho para a física ultranuclear. Mais uma. O povo e os estudantes receberam com vivas o descobridor do meson. Mais uma. Foi descoberta a produção artificial de mesons. Esse cientista, para vocês terem uma ideia da grandiosidade dele, tem uma plataforma do CNPq onde é cadastrado todos os pesquisadores brasileiros. Tem o cadastro, né? E essa plataforma chama Plataforma Lattes, em homenagem ao César Lattes. E este pesquisador que escreveu esse livro teve a oportunidade de se encontrar com o professor César Lattes, e ele coloca aqui a descrição do encontro. Então diz o seguinte: em 1997 estive na casa do professor César Lattes. Ele coloca uma foto aqui, tá? Da casa, ele com o César Lattes. Em Campinas. Estavam apenas nós dois na sala e a mulher dele ia e vinha. Eu estava explicando que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço, quando ele levantou o braço pedindo a palavra. Então ele disse: tive a mesma ideia que você 30 anos atrás. Fui então ao Instituto de Física da USP e falei com o professor Mário Schimberg. E ele me disse que já havia um artigo publicado 70 anos atrás. Esse artigo, de Charles Francis Bruce, descreve que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. E ele publicou isso entre 1910 e 1929, nas melhores revistas científicas do mundo, incluindo Nature, Science e Physical Review. Depois disso, físicos e cientistas menos preparados acharam que a teoria da relatividade era a correta e os trabalhos de Bruce, Lesage e muitos outros foram esquecidos. O professor César Lattes também disse que a teoria da relatividade não existe. Ele repetiu isso no Instituto de Física da USP durante uma homenagem a ele. Ele disse a vários físicos durante a cerimônia: a teoria da relatividade não existe. E ele repetiu isso em entrevista concedida à revista Super Interessante em maio de 2005. Além disso, ele disse o seguinte: a teoria da relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. Agora, eu fiquei pensando um pouco sobre essa afirmação, de que a teoria da relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. E é uma afirmação e tanto, porque na verdade um cientista normal esperaria que ele falasse o seguinte: a teoria da relatividade atrasou a física em 100 anos. Mas não, a teoria da relatividade atrasou a humanidade em 100 anos. Antes da teoria da relatividade tinha um monte de cientistas e empresas fazendo coisas muito interessantes. A partir da teoria da relatividade, a gente começou a acreditar que a gente não conseguia ver toda a realidade, que a gente não conseguia medir essa realidade, que o tempo não era mais bem o tempo para determinadas velocidades, ele podia se dilatar ou se comprimir, que o espaço pode se deformar. E isso não atrasou só a física, isso atrasou, eu acho que
a mentalidade humana. Eu acho que o César Lattes está correto aqui, quando ele diz que a relatividade atrasou a humanidade em pelo menos 100 anos. Quem está dizendo isso não sou eu, César Lattes. Tá? Bom, e tem algumas coisas interessantes aqui. Tá? Eu vou falar uma. Por exemplo, olha que interessante, deixa eu pegar uma observação aqui. Ele diz o seguinte: é comum vermos em livros textos sobre a relatividade restrita, e também em salas de aulas, uma explicação em que um feixe de luz se move verticalmente no interior de um trem que passa em alta velocidade por uma estação, e em relação à estação, e o raio se move obliquamente. A partir daí, deduz-se que a fórmula da correção relativística para o tempo, a chamada dilatação do tempo, isto é o que o relógio da estação adianta-se em relação ao relógio no interior do trem. Ele diz o seguinte: devo dizer que se fizermos o feixe se mover verticalmente na estação ao invés de dentro do trem, então ele se moverá obliquamente para o observador do trem. E neste caso a conclusão se inverte, isto é, o relógio que adianta passa a atrasar e vice-versa, o que torna totalmente inválida esta argumentação para falar sobre a dilatação ou compressão do tempo. Além disso, tem um pedaço aqui muito interessante que ele fala o seguinte. Ok. Tem a parte aqui, ó. Ele diz o seguinte. O Einstein previu que se você acelerar algo numa velocidade próxima da luz, ou perto da luz, esse corpo vai ganhar massa e a gente não vai conseguir acelerar ele mais do que a velocidade da luz. Aqui não. Olha o que ele diz. Podemos citar como prova o laboratório de luz da Unicamp, em Campinas, em que um feixe de elétrons permanece em movimento com a velocidade da luz durante 20 minutos, e a massa do elétron não cresce como prevê a relatividade geral de Einstein. O desaparecimento da força é muito mais natural, pois como o campo elétrico se propaga à velocidade da luz, quando os elétrons atingem a velocidade da luz, o campo eletromagnético não consegue mais acelerar os elétrons, porque o campo eletromagnético tem a velocidade da luz. Ou seja, quando chega perto da velocidade da luz, o campo eletromagnético não consegue mais pôr força no elétron, para ele viajar mais rápido. Tem várias outras observações aqui neste livro, onde a relatividade falha e este fenômeno, gravitação efeito ilha, funciona bem. Onde a relatividade falha, este fenômeno funciona. Agora eu queria falar com os físicos, que são bem agressivos quando alguém fala mal da teoria da relatividade. A teoria da relatividade atrasou sua mente, atrasou a humanidade em 100 anos, e te digo, quem está dizendo isso não fui eu, é o César Lattes, é o professor Carlos Borges, e bom, da minha percepção, eles estão corretos. Então, assim, vamos estudar, a gente precisa aceitar novas teorias, e a gente precisa evoluir um pouco para tirar esse atraso que a gente teve. E, bom, é isso aí. Eu conto com a ajuda de todos para isso. Muito obrigado.